o link para vocês. Pronto. Bom, então, vamos lá. Segundo a concepção do próprio Ministério do Turismo brasileiro, tá? O que é turismo? É qualquer atividade, tá, realizada por uma pessoa física durante uma viagem ou uma estadia que seja inferior a um ano. Com qual finalidade? Pode ser aí as finalidades são diversas, tá? Hoje nem é só essas que tá, tem até outras aí. Vamos falar um pouquinho dessas outras que é de grande relevância, no nosso caso aqui especificamente da aula de hoje de geografia, que é muito relevante. Qualquer atividade, seja habitual ou não, tá? O que você faz com a durabilidade inferior a um ano, seja com finalidade de lazer, negócios, estudos, ecoturismo, econômico, social, esportivo, tá? Então, as práticas hoje do turismo, elas são imensas, tá? As práticas do turismo, elas são imensas. Aí nós vamos falar um pouquinho dessas práticas e qual é a importância disso para a geografia. O que a geografia tem a ver com isso? Qual a importância do turismo para a geografia, tá? Por que está entrando agora em todos os livros didáticos, em todas as apostilas, está entrando esse estudo agora sobre o turismo? Por que isso é tão relevante para nós geógrafos, a questão do turismo? O que isso vem a modificar na estrutura econômica, na estrutura física destes espaços considerados espaços turísticos? Vamos lá. Tá? Então, turismo é todas as modalidades que eu falei, que sejam de negócios, habitual ou não, que seja inferior a um ano. Tá? Falei, você tem o próprio turismo histórico, que essa primeira imagem tenta retratar. Você tem o próprio turismo marítimo, de navegação, turismo social, turismo econômico. Aí nós vamos mostrar um pouquinho de cada um desses, tá? Por que hoje em dia esse turismo ele vem dando vários enfoques e conceitos metodológicos diferentes, tá? O que isso tem a ver com a geografia? Porque quando você falar de turismo, o que o turismo vem modificando e a importância disso para a geografia? Porque o turismo ele vem auxiliar a modificar os espaços. Por exemplo, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre o ecoturismo. Tá? O turismo, ele não prega apenas você ir, exemplo, vamos pegar um lugar aqui próximo que talvez alguns de vocês conheçam, que é muito próximo, muito barato de ser ir no final de semana, e eu não sei se alguns de vocês já foram ou não, tá? Aí eu gostaria que vocês me falassem, alguns de vocês já foram para Paranapiacaba? Pessoal, quem foi para... Já. Nunca fui. Quem já foi? Eu? Desculpa, como eu tô com a lâmina aberta aqui, eu não consigo ver quem falou. Felipe. O Felipe. Tá. O Felipe já foi para Paranapiacaba. Quem mais? Paranapiacaba aqui do lado, pessoal. Pertinho. Pertinho, pertinho, pertinho. Só o Felipe foi para Paranapiacaba? Tem o festival do... Caramba, qual festival que tem lá? Esqueci agora. Fugiu. Do Morango, não é? Não, não é do Morango, não. Morango é Atibaia. Ah, é verdade. Eu não lembro de lá, não. É Cambuci. Perguntei aqui. É o festival do Cambuci que tem em Paranapiacaba. Então, só o Felipe da sala foi, pessoal? Vale a pena. Por que eu citei isso, tá? Porque quando você vai para Paranapiacaba, e o turismo em Paranapiacaba, ele tem duas vertentes. Tem a concepção histórica, né? Porque aí tem a ver com toda a questão da construção da linha férrea, uma cidade que foi construída com toda a estrutura vinda da Inglaterra, então teve muitos ingleses que ali habitavam, então você pode ver o próprio estilo das construções residenciais, parte dos ingleses, outro estilo, parte português,
Então você vê essa dicotomia, essa diferença entre a parte dos ingleses na cidade, que é a parte, agora não me recordo direito, acho que é a parte mais baixa da cidade, a parte mais alta dos portugueses, não me recordo agora direito sobre essa dinâmica dessa diferença. Mas você tem a parte dos ingleses, a parte dos portugueses, que é a parte histórica dessa construção da linha férrea, que está completamente também associado à construção da Estação da Luz em São Paulo e também de todo aquele período histórico brasileiro da indústria do café, né? Porque vamos lembrar que a indústria do café ela desenvolveu na cidade de São Paulo e você ia através do trem, da linha férrea, você levava este café para o Porto de Santos e de lá você exportava o café brasileiro ali no século XIX, final do século XIX, início do século XX. Ali toda essa exportação do café. E também é característico do desenvolvimento da cidade de São Paulo. Então, Paranapiacaba está associado a isso. É um local muito interessante de se conhecer, tá? Quem sabe ainda vocês não têm a oportunidade, vale a pena. Eu acho que é que agora está tudo fechado, né? Mas quando retornar, se eu não tiver equivocado, acho que é o primeiro domingo do mês. Isso eu preciso pesquisar novamente para ter certeza. Eu tenho quase certeza que é o primeiro domingo do mês, porque a linha férrea que faz Estação da Luz Paranapiacaba, ela está fechada porque ela foi privatizada e não é mais um interesse econômico, né? Embora estão em estudos já bem avançados para voltar a ter trem que faz o turismo São Paulo-Santos, tá? Isso está novamente para voltar a funcionar, mas esse novo trem não passaria por Paranapiacaba, tá? Ele já não passaria por lá. Professor, Oi. como é que escreve o nome dessa cidade? P-A-R-A-N-A-P-I Paraná P-A-C-A-B-A Paranapiacaba. Vou colocar aqui no chat para vocês. Obrigada. Vou colocar aqui, escrever aqui no chat. Paranapiacaba. Paranapiacaba, na verdade, ela não é uma cidade, tá? É um distrito. Paranapiacaba pertence, eu coloquei aqui, ó, o nome no chat. Paranapiacaba, ela pertence ao município de Santo André, tá? Paranapiacaba pertence a Santo André, é um distrito de Santo André ali. Fica meio afastado de Santo André, mas pertence a Santo André. Em termos geográficos, na verdade, ela está muito mais próxima ali de Ribeirão Pires do que Santo André, mas ela acaba pertencendo a Santo André. Agora, então, voltando. Por que eu citei Paranapiacaba? Então, no primeiro domingo do mês, se não estiver equivocado, tem esse trem turístico que você pode ir na Estação da Luz, e esse trem vai da Estação da Luz até Paranapiacaba, que ele faz o trajeto como era feito antigamente para chegar ao café no Porto de Santos. Então, o trem ele ia da Estação da Luz para Paranapiacaba, e Paranapiacaba, que está mais próximo ali de começar a descida da Serra do Mar, ele descia por um sistema de cabos para esses trens chegar até o Porto de Santos. Eu falei, é um distrito ali de Santo André, é muito próximo, é muito barato para se ir. A alimentação lá para passar o dia é barato, então não é um turismo caro. E realmente, pessoal, vale a pena conhecer. Tanto pela parte histórica, e também pela parte agora do ecoturismo, tá? Por que também a questão do ecoturismo vale a pena? Porque Paranapiacaba faz parte já da Mata Atlântica, ali, toda aquela questão da Serra do Mar. E tem inúmeras cachoeiras. Conheço muito bem Paranapiacaba, eu já tive o prazer também de lecionar para curso de turismo. Então, no curso de turismo, quando eu lecionava geografia no curso de turismo, então era constante, né, o estudo do meio. Faz parte do próprio pessoal que faz turismo também essa questão do estudo do meio.
E fora, então, essa parte histórica, você também tem toda essa parte ecológica do ecoturismo. E o então, vamos lá, trazendo já para a aula de hoje, o que isso tem a ver? O que isso traz de vantagem para a geografia? Porque você aprende no ecoturismo, não é simplesmente você ir até uma cachoeira. Ah, tem inúmeras cachoeiras, eu vou lá porque eu quero entrar na cachoeira. Não é esse o sentido. O sentido é da preservação ecológica. O sentido é de você olhar a beleza natural que aquilo existe naquela localidade e você saber o seu papel quanto à preservação daquele meio. Que se nós não preservarmos, simplesmente aquilo vai deixar de existir. Então, este é o sentido do ecoturismo. É você observar a beleza natural, tomar gosto para aquela beleza natural e ser mais uma pessoa a lutar pela preservação daquele espaço. Então, a geografia ela vem estudando cada vez mais a questão do turismo, justamente por isso, quanto à preservação do meio. Tá? E também, lógico, quanto à questão econômica, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas principalmente pela questão da própria preservação do espaço, preservação do meio. Tá? Porque quando você conhece e você toma gosto, você passa a dar importância para aquilo. Então, é legal, tá? Eu já fiz, falei, Paranapiacaba, perdi as contas de quantas vezes fui até lá, tanto para a parte histórica da cidade, quanto para a parte das cachoeiras, que vale a pena. A única questão que é um distrito preservado, né, tombado, preservado, então você não pode fazer alteração nenhuma no espaço, e para você conhecer as cachoeiras, é obrigatório você ali pagar um guia turístico, porque você não pode fazer nenhum passeio para a cachoeira sem guia turístico. Antigamente era mais fácil fazer isso, mas infelizmente algumas pessoas estavam fazendo não pelo turismo em si, não pelo ecoturismo, e mais pela questão da baderna, infelizmente. Então, para a forma de preservação, fecharam todas as entradas das trilhas e hoje apenas com guia turístico você consegue fazer esse passeio turístico ali pelas trilhas de Paranapiacaba. Infelizmente, as pessoas estavam indo para as cachoeiras, estavam deixando bebida lá e estava, infelizmente, perdendo o sentido da preservação, né? Estava indo para outra coisa. Lá tem vários guias associados, assim que você chega na cidade, com certeza já vai ter vários guias logo na entrada, perguntando se você quer fazer um dos passeios, tá? Então, novamente, recomendo para quem quer fazer um passeio com a família, num domingo ou num sábado, vale muito a pena, tá? Vocês vão ver que no domingo, principalmente, é muito lotado, mas vale a pena. Felipe, você chegou a ter uma cachoeira lá? Ou só conheceu a parte da cidade? Felipe? Eu não lembro, senhor. Faz bastante tempo. Foi quando era pequeno. Ah, tá. Outro passeio que eu fiz muito com os alunos também, além de conhecer Paranapiacaba, depois de Paranapiacaba nós íamos para o Porto de Santos e conhecíamos toda a parte de exportação e importação realizada pelo Porto de Santos. É muito legal também esse passeio. Tá? Então, nesse sentido todo que nós falamos, tá? O turismo ele acaba sendo muito mais do que esse simples deslocamento da pessoa até esse espaço de lazer. Ele passa a ser uma prática social, espacial, mais complexa, que tem esse sentido de conhecer, rebater as diferentes esferas do nosso espaço, tá? Economicamente, o turismo ele também acaba requalificando o espaço. Por que o turismo acaba requalificando o espaço, provocando essas alterações nesse espaço em termos de emprego, de renda? Então, novamente, vamos pegar aquilo que é mais prático, tá? Embora isso caberia para qualquer outro local. Paranapiacaba, novamente, aquilo que é mais palpável. Muitas pessoas ali são moradores antigos da cidade e você não tem uma renda muito grande. Eles vivem do turismo, tá? Eles vivem da situação turística dali.
Então, ao passo que esse turismo, nós, quanto turistas, vamos lá conhecer, seja o contexto histórico, seja o contexto do ecoturismo, que envolve Paranapiacaba, você está contratando um guia turístico. Isso, você está gerando renda. Você para almoçar nos inúmeros pequenos restaurantes que tem ali, e os restaurantes ali em Paranapiacaba são tudo casas de família, que pega a própria sala de casa e transforma em restaurante como fonte de renda. Então, você também está gerando uma fonte de emprego, você também está gerando uma fonte de renda para aquelas pessoas que ali estão. E isso, novamente, cabe para qualquer cidade, para qualquer espaço que você transforma num ponto turístico. São Paulo, nós temos o turismo próprio, o turismo econômico, né, que envolve São Paulo, quanto a maior bolsa de valores do Brasil se concentra em São Paulo. Você tem o Carnaval de São Paulo hoje em dia, lógico, ainda que não se compara com o do Rio de Janeiro, mas você tem uma grande fonte de renda no período do Carnaval. Você tem a própria parada gay em São Paulo, que é a maior fonte de renda para a cidade é a parada gay, tá? Para quem não sabia, tá? Eu já trabalhei já também na prefeitura, no órgão central, e eu posso afirmar para vocês que a parada gay é o que mais gera renda para a cidade de São Paulo. Assim, entre outras formas de turismo que você tem, tá? Rio de Janeiro, a mesma situação, Fortaleza, a mesma situação, Bahia, a mesma situação. Então, o turismo é uma grande fonte de emprego, é uma grande fonte de renda que existe para as cidades. Embora o turismo brasileiro, ele vem crescendo nos últimos anos para mais de 76% de crescimento nos últimos anos, mas infelizmente, pessoal, infelizmente isso é muito pouco. Vocês podem olhar na própria página 56 aí, tá? O crescimento que o turismo vem tendo em própria questão de milhões. No último gráfico aí, você tem um crescimento de 2011 para 2013 exorbitante em número de turistas e aquilo que o turista gasta. É mais ou menos feito um gasto, só para vocês terem uma ideia, cada turista gasta, em média, 3 mil dólares, em média, tá? Em média, o turismo, em média, é gasto 3 mil dólares cada turista. Por isso que quando você investe no turismo, você acaba tendo um retorno. Muitas vezes não um retorno direto, mas um retorno indireto. Como assim um retorno indireto? Vamos pegar da Copa do Mundo, vai, que não vamos citar daqui a pouquinho aqui, mas pegar um pouquinho da Copa que teve no Brasil. Que foi altamente polêmico. O investimento que fizeram em estádios, valeu a pena, não valeu a pena? O que vocês acham, pessoal? Esse investimento do turismo que ocorreu na Copa do Mundo, valeu a pena, não valeu a pena? Vamos pegar algo que foi tão polêmico. E vocês já lembram já. Vocês lembram da Copa, né? Do Brasil, né? Sim, sim. Ou lembra só do 7-1? Os dois, né? Então vamos lá. Vantajoso ou não foi vantajoso? Putz, não sei, professor. Eu não quero, embora se eu for pegar pelo 7-1 não é, mas não é, para a gente aqui neste momento não interessa a questão esportiva dos resultados, não os resultados dos jogos, quero saber o resultado econômico para o Brasil. Vamos lá, o que você acha, Júlia? Opinião, mesmo que não seja 100% correta, mas quero saber a opinião. Eu acho que foi, professor. Por que você acha que foi? Eu não sei, professor. Na teoria, era para esses investimentos terem dado um retorno com o turismo, mas... Você acha que não deu? Eu não sei muito direitinho os números não, mas eu acho que não chegou a dar. Os números eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Eu tenho os números, eu vou mostrar os números exatos para vocês. Só queria um pouquinho saber a opinião de vocês. Antes.
Vamos imaginar, pessoal. Quando você tem a entrada de uma pessoa, de um turista, pode ser tanto o turismo interno, que é esse deslocamento interno mesmo, como vai muitos de nós, seja para Paranapiacaba, ou vamos para o Nordeste, ou vamos para o Rio, ou vamos para o litoral do estado de São Paulo, para você ir para uma localidade. Vamos pegar o litoral, vai. Paranapiacaba, só o Felipe falou que conhece, mas vamos pegar aqui mesmo no litoral do estado de São Paulo. Aí eu tenho já quase certeza que já a grande maioria já conhece. Alguém não foi ainda para as praias do litoral de São Paulo, que é mais próximo aqui? Hã? Alguém não foi? Não conhece o litoral do estado de São Paulo? Ou não conhece o litoral? Pelo jeito todos conhecem então. Então vamos lá, quando vocês vão à praia, o que vocês necessitam? Quando vocês vão se deslocar à praia, fala para mim o que vocês necessitam de estrutura. Pessoal, o que vocês necessitam de estrutura para ir para a praia? Carro, rodovia. Tá, o carro é a rodovia para chegar até lá, ok. Chegando lá, o que você necessita de estrutura lá? Uma estadia. Estadia, ótimo. Então vamos pegar por aí. Vamos pegar já por aí. Essa estadia que você necessita, seja alugando um imóvel, tá, uma casa, ou seja alugando um quarto no hotel. Você não está gerando renda ou para, se seja uma casa de aluguel, seja para o proprietário desta casa, que é uma renda extra, seja para a corretora que está alugando essa casa. Você está gerando emprego, você está gerando renda. Correto? Seja um quarto de hotel. Você está gerando renda para o hotel, você está gerando emprego para tanto a parte de restaurante do hotel, quanto a parte da recepção do hotel, quanto a parte de limpeza do hotel, porque quanto mais hóspedes, mais funcionários necessários para se trabalhar. Vamos lá, então ótimo. Falou da hospedagem. O que mais você precisa de estrutura fora hospedagem? Comida? Alimentação. Está gerando renda, seja para o supermercado, se você for numa casa que você alugou, que não tem quem faça comida para você, você mesmo vai fazer, mas você precisa estar ao supermercado de lá comprar alimentação para você fazer. Está gerando renda para o supermercado, que automaticamente está contratando pessoas nesse supermercado. Se for no hotel que você for comer, envolve contratação também de pessoas para trabalhar para fazer alimentação neste hotel. Envolve também a compra de mais alimentos para esse hotel servir para os seus hóspedes. Vamos lá, o que mais? O que mais, pessoal? Fora diversão. Diversão, ótimo. Então você está lá na praia, pode ser diversão lá na água da praia. Mas é muito difícil imaginar, pelo menos eu particularmente, eu não consigo. Para mim, se eu não estiver na praia e não comprar uma água de coco, para mim não tem graça. Eu tenho que comprar água de coco ali, aquela água de coco, eu adoro, amo água de coco, então tenho que comprar ali. Então, você gasta por isso. Minha esposa lembrou aqui agora, Rio de Janeiro. Até em São Paulo, é muito comum no litoral de São Paulo, aquilo que você consome da barraquinha, eles te dão ali a cadeira para você sentar, eles te dão um guarda-sol, né, apenas pelo fato de você consumir alguma coisa na barraca, não é isso? No Rio de Janeiro, não. Fora aquilo que você consome na barraca, a cadeira é um aluguel à parte, mesmo você consumindo da barraca. Então, você tem que pagar o aluguel da cadeira. Você tem que pagar o aluguel de um guarda-sol. Então, é a parte. De qualquer forma, está gerando renda, está gerando emprego. Então, tudo aquilo que nós vamos realizar ali é uma renda que você está gerando. Fora essa renda, fora a parte econômica, ninguém gosta de ir numa praia que você vê uma praia suja. Então, geralmente, se aquela praia é suja, você evita voltar lá. Você quer procurar uma praia mais limpa. Por isso que muitas pessoas também acabam preferindo
sair do litoral de São Paulo e ir para o litoral do Nordeste, por exemplo, que as praias são mais limpas. Então, você também acaba associando com isso a própria preservação do espaço. Tá? Então, o turismo no Brasil, voltando para cá, ele vem crescendo de forma exorbitante. Mas, pasmem vocês, o Brasil, em relação ao turismo no mundo, ainda está em 40º lugar em questão de países turísticos. O Brasil tem um enorme potencial turístico. Eu sou capaz de afirmar para vocês que, particularmente, eu vejo o Brasil quanto o país com maior potencial turístico do mundo, infelizmente ainda com pouco investimento na área. Por que pouco investimento na área? Para você atrair turistas, pessoal, envolve não só a própria questão de estrutura que você precisa ter para isso, estrutura de hotelaria, estrutura de restaurantes, mas a própria questão de segurança. Por que muitas vezes o próprio turismo no Rio de Janeiro ele é prejudicado? Quando você vê as reportagens que passam a respeito do Rio, infelizmente, está muito mais associado à criminalidade que envolve do que necessariamente as belezas do Rio. Dessa sala, alguém já conheceu o Rio de Janeiro? Já foi para o Rio? Quem já foi para o Rio de Janeiro, pessoal? Eu já fui pro Rio. Eu já fui. A Luane já foi para o Rio? Quem mais? Eu, Júlio. Eu também Ah, já Eu fui. já fui. Júlia. Então, 4 pessoas aqui já foram para o Rio. Eu também Morar- já fui. Foram a passeio ou porque chegaram a morar lá? Eu passeio. A passeio. A passeio. Passeio. Conheceram o Cristo, conheceram o Pão de Açúcar, conheceram algumas praias. Uhum. Sim, pro... Algumas de vocês aí que foram para lá vai discordar aí que é uma cidade maravilhosa em termos realmente de beleza? Alguém vai discordar? Não gostou? Não foi? Não dá. Lá é muito bonito mesmo. Pelo menos eu fiquei apaixonado, principalmente pelo Pão de Açúcar. Uma beleza ímpar, você subir no bondinho do Pão de Açúcar, você vê toda aquela beleza ali do Rio de Janeiro. Eu achei muito bonito, gostei muito mesmo de conhecer o Rio. Mas quando eu fui, por exemplo, para o Rio, era tanta coisa associada ao que você escuta falar do Rio de Janeiro, de toda a criminalidade, que eu não tive coragem, quando eu fui, de levar meus filhos. Eu acabei indo sem ele, porque assim, falei, tô indo para o Rio pela primeira vez. Infelizmente, só fui uma vez ainda para o Rio. Quero ver se eu volto depois de passar tudo isso. E dessa vez eu levo eles. Fui uma vez só com a minha esposa. Então você escuta falar de tanta criminalidade que você fica com medo. Então eu fui para lá, tudo esquematizado já com o hotel onde eu ia ficar. Lá eu só andei de aplicativo, porque eu fiquei com receio muitas vezes de pegar ônibus ou de pegar alguma coisa, porque você fica com muito medo da criminalidade que envolve lá. Eu falei, eu não me arrisquei de carro, embora que não é uma distância tão longa, 5 horas e meia está no Rio de Janeiro, de São Paulo ao Rio, mas fiquei com medo de ir de carro próprio, porque vai que eu pego um caminho errado, falam tanto de, sei lá, linha vermelha, linha isso, linha aquilo. Então, essas associações que é feito na reportagem acabam muitas vezes inibindo o turismo no Rio, que teria um potencial muito maior turístico, mas devido à criminalidade, muitas pessoas acabam ficando com receio, seja de passar mais dias, ou até mesmo de levar filhos, outros familiares, ou até mesmo de muitas pessoas, talvez de vocês mesmos, os pais, até hoje não quiseram ir para lá, com receio, com medo. Então, ainda tem muito para o Brasil fazer, para o Brasil investir para o turismo brasileiro, deixar de ocupar a 40ª posição e ocupar melhores rankings em termos do turismo. Tá? Então, por isso que estou colocando aqui, embora houve realmente, todos os últimos anos, um crescimento de 76% no turismo brasileiro, olha aqui, para vocês terem ideia do que era o turismo brasileiro em 2015,
2005, tá? Para 2018 já. Então, olha o crescimento que nós tivemos na questão do turismo brasileiro. Embora que a partir de 2014 para 2018 você já vê uma leve estagnação na questão turística, né? Mas houve um crescimento fantástico aí, principalmente de 2005 a 2014. Mas olha o ranking aqui dos principais destinos. Na França, você tem 84 milhões e 500 mil turistas ao ano na França. Estados Unidos, quase 76 milhões. China, 75 milhões e meio. Até no México, você tem 71 milhões. Hong Kong, 70 milhões. E Brasil, você tem uma média de 47 milhões de turistas ao ano. Então, olha a diferença que nós estamos de alguns países aí, tá? É a imagem também do país, né, professor? Então, é justamente isso que você acabou de colocar, Beatriz. É essa imagem Sim. associada. A Sim, imagem, porque muitas vezes... eu, pode falar. eu fiz um intercâmbio esse ano, né? Legal. E eu fui pro Canadá. E aí Uhum. o pessoal, tipo, queria saber do Brasil, sabe? Tipo, perguntar do país, né? Aí perguntava do carnaval e tal. Só que, tipo assim, perguntavam também das coisas ruins que vazam na internet, né? E aí Uhum. acabou manchando o país. E daí eu mostrava, assim, tal. Eu falei, é óbvio que tem perigo. Eu falei assim, todo país tem perigo. Nenhum lugar é seguro. Mas se você sabe se proteger, se você sabe andar com cautela, você consegue visitar os lugares e tal. E aí dá uma mudada, assim, na cabeça das pessoas. Então, a internet tem muito poder, né, professor? Tem. Realmente tem. A mídia tem um poder muito grande. E você falou bem, Beatriz, essa associação que se faz do país. Até mais ou menos próximo da década de 80, 80 e pouco, os Estados Unidos, em questão de estudos, eles têm um probleminha, né? Vantagens por um lado, problema por outro. Vantagem que, por exemplo, os próprios Estados Unidos é um país altamente nacionalista. E isso eu acho que falta um pouquinho para o Brasil, esse nacionalismo, esse amor ao país que os estadunidenses têm, né? Isso falta um pouquinho para nós brasileiros. Por outro lado, que eu falo de desvantagem é que nos Estados Unidos a história, eles só estudam história americana, né? Eles não têm, por exemplo, a história de outros países, como aqui mesmo vocês estudam tanto em história quanto em geografia, diversas regionalidades, diversas nações diferenciadas. Lá não. Por que eu estou falando isso quanto problema? Que muitos estadunidenses, até hoje já mudou um pouquinho essa imagem, mas até final da década de 80, quando você falava para um norte-americano que você morava no Brasil, ele associava Brasil apenas à Amazônia. Brasil é Amazônia. Brasil não existe esse espaço urbanizado. Se você mostrava uma imagem de São Paulo, uma própria imagem do Rio de Janeiro, todo esse centro industrial, esse centro econômico e populacional, para eles não associavam isso a Brasil, né? Associavam apenas Brasil à selva, uma coisa mais... eles perguntam da Amazônia. Embora venha mudando, você falou, pelo menos agora já perguntas de carnaval, Rio de Janeiro, perguntas de outros espaços e outras coisas que eles veem sobre o Brasil. Sim. Mas ainda a associação negativa é muito alta, né? Tanto política, infelizmente, é difícil, quanto a própria questão de bandidagem. Isso inibe e muito, né? Inibe muito mesmo. É uma imagem que nós precisamos mudar para alavancar essa questão do turismo brasileiro, porque o turismo internacional, você falou que você foi para o Canadá, é muito mais barato eles virem para o Brasil do que a viagem que você fez até lá. Não se compara, por exemplo, como você foi este ano, que o dólar está exorbitante, está um preço altíssimo, né? Não se compara para eles que ganham em dólar, no caso do Canadá, o dólar canadense, em relação ao real é muito mais barato.
né? Então, para eles vir para o Brasil é muito mais barato do que ao contrário do que você fez. Então, em termos de potencial, até mesmo econômico de moeda, seria barato para pessoas que moram na França, Estados Unidos, Alemanha, que está falando de libra esterlina, Europa, um euro. Para eles é barato vir para o Brasil. Muitos, infelizmente, não vêm devido a esta associação. Sim, eles têm muita vontade, só que essas notícias ruins que acabam manchando a imagem. É muito engraçado. Tipo, um dos amigos que eu fiz lá veio me perguntar assim, em questão de roubo, essas coisas, ladrão, né? Por que as polícias não pegam, assim, tipo, como se fosse fácil, né? Por que a autoridade não vai em cima, né? Daí olha as coisas que os caras vão falar, sabe? Aí eu comecei a mostrar, assim, tipo, a parte boa, né? Aí eles ficavam mais com vontade, assim, de conhecer o país, né? Ficava assim, você olhava, assim, a expressão facial, você via que mudava, sabe? Então é muito triste, porque... E aí pergunta, né, do futebol, claro. Sempre as mesmas coisas. Eles achavam que eu até falava espanhol, professor. Ou português de Portugal, não sabia que tinha português do Brasil. Sim, que tem essa diferença, né? Sim, acham que eu falava português de Portugal. Eu me chamava até de português. Eu falei, gente, não é português, é brasileira. É diferente. Você ficou quanto tempo no Canadá? Um mês, Beatriz? Quanto tempo? Eu fiquei quase 2 meses, professor. Quase 2 meses. Uns 2 meses. Legal, eu quero ver aí depois do ensino médio também, eu coloco meus filhos para fazer intercâmbio. Meu irmão, ele foi para os Estados Unidos como intercâmbio, se apaixonou, porque meu irmão sempre foi muito apaixonado pelos Estados Unidos em si, sempre gostou do inglês. Meu irmão, ele... curso de inglês. Ele foi aprender sozinho. Ele acabou aprendendo sozinho desde pequeno, ele assistia, pegava filmes e não colocava tradução, não colocava legenda. E assim que ele foi aprendendo inglês, tamanha paixão dele. Que legal. Aí, quando ele atingiu aí a maioridade, chegou para meus pais, eu quero lá, fez intercâmbio, foi uma vez, sentiu como que era, voltou, fez um segundo dessa vez em relação de trabalho, ficou 1 ano trabalhando lá, voltou. Aí pela terceira vez, ele foi para lá novamente e dessa vez não voltou mais. Casou por lá, já tem uma filha e já não volta mais para o Brasil. Ele é apaixonado. Que legal. Você falou essa questão de associação, né? Minha tia, a primeira vez que ela foi para Paris, ela foi assaltada lá em Paris, para você ver que assim, criminalidade existe em qualquer lugar, né? Existe em qualquer lugar. Então, a primeira vez que ela foi para Paris, ela foi assaltada lá. Isso com arma, até pessoas pararam, abordaram, colocaram arma na cabeça da minha prima, que era pequena na época, para ela entregar todos os documentos. Para sorte dela, só não deu mais problema que o passaporte estava em outro local, não estava na pochetinha que ela estava usando, estava em outro local. Então, assim, roubaram o cartão, o dinheiro, mas não chegaram a roubar a parte do passaporte em si, porque senão ela teria mais problemas ainda. Se ela fosse associar Paris a essa criminalidade que ocorreu na primeira vez que ela foi lá, tanto é que a viagem durou menos que 1 semana, porque depois que ela foi assaltada, perdeu completamente a graça e ela quis voltar. Mas assim, ela voltou outras vezes e hoje é um dos lugares do mundo que ela mais gosta de conhecer, que ela mais gosta de ir. Então a gente não pode ficar associando que realmente... Tá certa ela, né? Não se deixa levar pela primeira impressão. Não dá, criminalidade existe em todos os lugares, infelizmente. Sei lá, o Rio de Janeiro tem criminalidade? Tem, São Paulo também tem. Fortaleza tem uma criminalidade altíssima, altíssima. Já fui para lá umas 3 vezes, é uma criminalidade altíssima que você tem para lá. Você tem que tomar muito cuidado quando você anda em Fortaleza, capital, principalmente à noite ali. Passarela dos Ingleses, infelizmente, é um ponto de drogas enorme. Então, criminalidade, ela tem diversas localidades. Se você for pensar nisso, aí você não sai de casa. Mas o local não está associado à criminalidade. Ele está associado a N outras belezas que existem.
Sim. Mas, eu falei, são coisas que a gente tem que aprender, aí é isso que falta o Brasil investir. Precisamos investir em policiamentos? Precisamos, lógico que você precisa. Porque muitas vezes também a própria polícia brasileira, ela é mal preparada. Ela é mal preparada. Ela Uhum. ganha muito mal. Você, infelizmente, às vezes, alguns policiais ficam associados a milícias, estão associados a ter que fazer bico, porque só o seu salário de policial, muitas vezes, não é uma renda suficiente. Então, você precisa ser melhor qualificado e você precisa ter uma remuneração melhor. São coisas que essas áreas primordiais no Brasil não se investe muito. A própria educação, a própria saúde. Se você tivesse melhores salários, se você tivesse mais empregabilidade no Brasil, automaticamente você teria menos criminalidade, menos pessoas iriam para o crime. Por mais que nós, para mim é uma coisa completamente distinta, não é porque você está passando necessidade que você tem que roubar. Para mim isso não é indissociável, tem que ser separado. Uhum. Mas, infelizmente, muitas pessoas, no momento de desespero, acabam indo para tal. Então, tem que ter maiores investimentos em áreas sociais no Brasil. Precisa disso. É que o brasileiro também tem aquele problema, né? Ele não ganha o quanto que ele merece. Pode ver que no exterior você pode trabalhar, sei lá, jardineiro, que você vai ganhar muito melhor do que se fosse um jardineiro aqui. Porque as profissões são muito discriminadas, né, professor? São. E além de ser discriminado, a alta taxa tributária que existe no Brasil, né, Beatriz? Sim, o Brasil tem exatamente. as maiores taxas tributárias do mundo. Eu falei, eu converso muito com meu irmão, via internet e tudo mais, e ele coloca que ele vai no mercado, ele sabe exatamente o quanto que ele está pagando, o quanto que você paga de imposto, porque lá os preços são separados, quanto custa o produto, quanto custa o imposto, não é esse preço completamente embutido quanto nós compramos no Brasil, que você acaba não sabendo quanto, na verdade, custa o produto e quanto você está pagando a mais um produto. Você compra um celular, o celular não custa 1.000. O celular, na verdade, ele custa 450, 500. Porque a outra diferença é de taxa tributária. Só que a gente não sabe, é verdade. Que está embutido. Sim. Então, lá, automaticamente, aquilo que você ganha, lógico, tem os pontos negativos. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem saúde pública. É tudo privado, é tudo muito caro. Mas só que você consegue consumir, você consegue comprar as coisas com uma facilidade maior. Então, às vezes, com seu salário de 1 mês, 2 meses lá, você consegue comprar um carro. Coisa que no Brasil isso é impossível. Impossível. Nossa, sim. 2 meses, exatamente. Então, temos que... Agora, indo para a parte aqui já da Copa do Mundo, já que algumas pessoas colocaram, eu não sei realmente o que a Copa significou, qual foi a representação turística da questão da Copa, que ficou polêmico. Os pontos polêmicos foram o seguinte, que eu particularmente eu acho que poderia sim ter sido diferente e melhorado. Porque a maior parte dos países do mundo que cediam uma Copa, quem investe na construção de estádios não é o governo, é a empresa privada, porque ela vai ganhar com isso. Então, isto no Brasil eu acho que é muito errado, né? Eu acho que é uma coisa que precisamos melhorar. Por exemplo, só para a gente entender melhor essa questão dos próprios estádios. Rodovias. Aqui no Brasil, o governo constrói a rodovia e depois privatiza a rodovia. Peraí, se você vai privatizar, por que você não privatiza isto antes da construção? Porque a própria empresa privada, já que ela vai ganhar depois com pedágios para manter esta rodovia, ela que ganhe, ela que tenha o gasto para construir esta rodovia. Porque depois ela vai ganhar com os N pedágios que são feitos em cima dela. Mas não, infelizmente, o governo constrói, gasta um dinheiro que poderia ser gasto em outras áreas, como a própria saúde, saneamento básico, educação, segurança, mas não. Se investe na construção e depois privatiza. A mesma questão dos estádios da Copa. Aqui o governo gastou horrores, muitas vezes
deixam atrasar as obras para poder justificar obras sem licitação a preços muito mais caros. Então, o preço dos estádios saiu 2, 3 vezes mais caro do que o orçamento inicial, tá? Copas realizadas como da própria Alemanha, como a própria a Copa no Japão, custou muito mais barato do que a Copa no Brasil, tá? Então, por neste aspecto é ruim, tá? Neste aspecto. Por que neste aspecto é ruim? Porque depois, lógico, o resultado deste evento para a imagem do Brasil lá fora e também para a própria geração de emprego e de renda é um resultado fantástico, tá? Mas é um resultado indireto. Então, vamos ver os resultados disso. Só na cidade de São Paulo, tá? Nós recebemos quase 500 mil de turistas. 495 mil turistas estiveram na cidade de São Paulo no período da Copa. Mas esses turistas gastaram mais de 1 bilhão na cidade de São Paulo. Tá? Então, olha a rentabilidade que este um mês de Copa gerou para a cidade de São Paulo. Só de turismo, 1 bilhão de reais. 500 mil de turistas conheceram a cidade de São Paulo. Quando você está falando na questão no mundo, a média, no mundo não, desculpa, nas demais 12 cidades sedes que teve, a média diária de cada um desses aeroportos foi de 485 mil pessoas que passavam diariamente por estes aeroportos, por essas cidades. E assim, investindo em hotelaria, que teve um crescimento em cada uma dessas cidades que sediou a Copa do Mundo, teve um crescimento da parte de hotelaria de 24%. No Rio de Janeiro, que nós falamos agora há pouco, ficou em média de 93%, quase 94% a ocupação diária dos hotéis, e teve picos no final da Copa, no Maracanã. O pico chegou a quase 98% de ocupação total na rede hoteleira. Fora a rede de hotelaria, aumentou o número de funcionários, aumentou o número de taxistas, aumentou o número de forma geral. Então, isso trouxe um investimento, não apenas direto, mas um investimento indireto também para as cidades brasileiras. Isso é legal. Tá? Isso precisa ser mais mostrado, isso precisa ser investido. Temos coisa a melhorar? Lógico que nós temos, como eu falei agora há pouco. Eu não vejo, no meu ponto de vista, eu acho que poderia ter passado toda essa questão da infraestrutura de construção dos próprios estádios para a iniciativa privada e não para o próprio governo, né? Então, o turismo ele passa a ser estratégico, porque ele é um incremento na renda da população, mesmo o trabalhador informal, mesmo aquela pessoa que pega e coloca sorvete num caixinho de isopor para vender na praia, essa pessoa também passa a ganhar muito mais com o turismo. Então, mesmo nesse trabalho informal, você favorece o processo de globalização, a própria Beatriz colocou agora há pouco. Ela foi este ano, graças talvez, à Copa do Mundo, graças às Olimpíadas, o mundo todo teve os seus olhos voltados para o Brasil, teve os seus olhos voltados para cada uma dessas cidades onde foi transmitido os jogos, e passaram a ter um gosto, uma vontade, uma ânsia maior de conhecer o país. Talvez se não tivesse tido esses eventos recentes, né, que 2014 ainda é recente, talvez o fato da Beatriz ter ido este ano para o Canadá, as pessoas não teriam perguntado tanto, ou até mesmo ter mostrado tanta vontade. Da Copa também. Uhum. Porque é um evento mundial. O mundo parou para ver a Copa do Mundo, de uma forma geral. Parou para olhar, parou para conhecer São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, cada uma das sedes, Manaus, entre outras cidades que sediaram a Copa do Mundo, né? Então, isso é legal. Então, você favorece esse processo de globalização, esse processo de interligação, de entretenimento. Você aumenta o PIB do país.
você muda a imagem deste país, você rompe uma barreira linguística, porque a partir do momento em que você tenta se comunicar com esse estrangeiro, com este turista, você passa a pelo menos conhecer um pouquinho desta língua. Muitos taxistas, muitas pessoas que trabalhavam na rede de hotelaria foram atrás de aprender o inglês como forma de se comunicar com muitos desses turistas que estavam vindo para cá. Você rompe barreiras, muitas vezes, não 100%, de classe social, tá? Isso não é 100%. Você tenta romper uma barreira de raças, de credos. Você muda toda uma infraestrutura, porque toda essa infraestrutura que foi construída para a Copa, ela ficou para a população local. Então, os hotéis que foram construídos, os estádios que foram construídos, ficou. Ele fica. Não vou entrar nessa situação agora, tá? Só uma brincadeirinha à parte, nem vou entrar se é positivo ou negativo, mas olha a vantagem que a Copa do Mundo trouxe para o Corinthians. Nem estádio ele nunca teve na vida, passou a ter um estádio próprio. Se foi benéfico ou não foi, outros 500, mas passou a ter um estádio e agora pode falar que tem estádio, tá? Uma brincadeira à parte. Mas ganhou estádio. E a infraestrutura fica, tá? Do Corinthians foi brincadeira, mas em termos de restaurante, em termos de infraestrutura, saneamento básico, melhora na pavimentação, isso fica. Então você muda a estrutura local quando você investe para um grande evento como é a própria questão da Copa do Mundo, de uma Olimpíada. Tá? Você contribui para uma diversidade econômica, aumento de rentabilidade, arrecadação de impostos. Tá? Agora, quando a gente fala em turismo, existe somente um único tipo de turismo? Exemplo, vamos colocar da Beatriz. A Beatriz, ela fez um turismo. Ela foi para lá, foi para o Canadá, ficou menos de um ano, fez um turismo. Tá? Qual turismo que você fez, Beatriz? Como é chamado o turismo que você fez? Intercâmbio. Chamado de turismo estudantil. Tá? O intercâmbio é um turismo estudantil. Você foi para lá para ter um aprimoramento na língua. Isso. Lá você ficou hospedada em Homestay. em casa de família ou na própria escola? Não, casa de família. Casa de família. E lá você foi estudar em escola pública? Como foi o intercâmbio que você fez lá? Não, eu fui estudar numa escola de línguas lá. Numa escola de línguas. Escola de línguas. Só para estudar inglês mesmo. Então, você tem, vamos lá, essas ramificações do turismo. O próprio turismo social, que ele tenta promover ali uma igualdade de oportunidades, tá? Você tem o chamado Exército da Cidadania, que tem muito essa perspectiva de inclusão desse turismo social, para você ir para muitos países africanos, você conhecer um pouquinho essa realidade social que existe lá, de promover a solidariedade. Então, existe o turismo social. O ecoturismo, que nós falamos, até citamos Paranapiacaba, tá? Que é esse segmento que você vai para lá, mas quanto uma perspectiva sustentável do patrimônio cultural que existe lá, do patrimônio natural que existe lá. Então, você vai nessa perspectiva de sustentabilidade. Você tem o turismo cultural, que está mais relacionados aí à preservação do patrimônio histórico, que também tem em Paranapiacaba, também tem, fora o natural, você tem o histórico lá, você tem o cultural lá, você tem, como em outros lugares do mundo, e do próprio Brasil, você pode conhecer esse turismo cultural. O turismo de estudos, de intercâmbio, como a própria Beatriz colocou, turismo de estudos, você vai lá, você promove esse intercâmbio, que você fica X tempo, tem intercâmbios de 30 dias, 2 meses, como foi o dela, até de mais tempo. Hoje está muito comum também a pessoa fazer o ensino médio em outro país, tá? Na época, antes do meu irmão ir pela terceira vez, que ele estava indo o intercâmbio, como eu sou mais velho, eu estava indo com ele em algumas agências, em conversas, a moça da agência falou que está muito comum as pessoas cursarem o ensino médio no exterior,
porque principalmente para quem pretende acabar ficando lá, Migrar também. é o jeito mais fácil, né? Porque você vai como turismo de Exatamente. estudante, você faz o ensino médio lá fora, e é mais fácil depois você acabar ingressando na universidade a partir do momento que você faz o estudo lá fora, né? Sim, isso aí. Mas aí, para fazer o ensino a universidade lá fora, a pessoa tem que querer ficar mesmo por lá, porque infelizmente ainda nós temos algumas barreiras em questão de estudos que você pode fazer a melhor universidade do mundo, tá? Você pode fazer em Oxford, Harvard, não importa, mas a universidade ela não é aceita no Brasil. Se você não validar, se você não for atrás de uma validação que custa caro e é burocrático pra caramba, ela acaba não sendo aceita no Brasil. Então, temos algumas barreiras a ser vencidas. Então, para fazer universidade lá fora, a não ser quando a gente chama na universidade de bolsa sanduíche, que aí você faz parte lá fora e parte aqui, né? Fazer 100% lá fora, depois o processo é muito burocrático para você ser aceito o seu curso aqui no Brasil. Então, que realmente tem que querer ficar lá fora. Tem o próprio turismo esportivo, tá? Eu não sei nessa sala, mas no 7º ano tem alguns alunos que conheceram outros países do mundo justamente a partir do turismo esportivo, porque o pai é jogador e alguns jogavam futebol de campo, outros futsal, e ao fato deles irem jogar em outros países, acabam levando a família ali, acabam conhecendo. Então você tem muito essa questão do turismo esportivo também. Pesca, turismo de aventuras, o turismo de negócios, que eu falei, isso é muito forte em São Paulo, tá? O turismo de negócios. Então, essa é um pouquinho da questão do turismo. Então, para ver agora se vocês, de fato, conseguiram compreender, eu trouxe aí 3 exercícios. Os 3 caíram no Enem, em diferentes anos, tá? Então, como vocês estão em anos de preparação para o Enem, eu sempre procuro pegar todos os exercícios que caíram em algum momento no Enem, para ir nos habituando com o estilo de questões. Então, vamos lá, o primeiro deles. Quanto à importância do desenvolvimento da atividade turística no Brasil, relacionam-se especialmente com os possíveis efeitos na redução da pobreza, desigualdade, geração de trabalho, contribuição para um desenvolvimento sustentável regional. No gráfico, mostra 3 cenários. Um cenário considerado pessimista, um cenário considerado previsível e um cenário considerado otimista, a respeito da geração de emprego pelo desenvolvimento de atividades turísticas. Tá? Então, de acordo com este gráfico, tá? Nesses 3 cenários, pessimistas, previsível, otimista, a respeito da geração de emprego, desenvolvimento de atividades turísticas, tá? De acordo com esse gráfico, qual que seria a alternativa correta? Qual cenário? Observem o gráfico. B? Não sei. B. Não, falei B. B de bola. Não sei, professor. Bola. É aí. E? É. Eu achei meio complicado. Uhum. Tem que analisar bastante. Essa aqui já é mais fácil. Essa segunda já é mais fácil. Houve um barulho no rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. Terminam nas águas do mar, quando amanhã por acaso faltar. Uma alegria no seu coração.
Lembra do som dessas águas de lá? Faz desse rio a sua oração. No segundo texto, já coloca o seguinte: o atrativo ecoturístico não é somente um banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção. Observar baleias, nadar com golfinhos, tocar em corais, sair ao encontro de dezenas de jacaré em seu habitat natural. São símbolos que fascinam um ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo, diferente da vida urbana moderna. São identificadas no texto, respectivamente, duas posturas em relação. Que posturas são estas? C. C. Eu acho que é a E. Então vamos Acho lá. E. Ó, a segunda a primeira e na verdade a resposta correta é a E, tá? Porque uma ela mostra realmente uma questão de ideal. Olha lá, ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas caem no rio, meu filho. Terminam nas águas do mar. Quando amanhã por acaso faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessa água de lá. Então isso é um cenário ideal, né? Eu estou idealizando algo, tá? E no segundo, a própria questão da mercantilização, fala do atrativo ecoturístico, então aí tá um espetáculo, uma questão de mercantilização mesmo. Então a resposta correta é aí. E a terceira questão, também é fácil essa. O geoturismo é um segmento turístico recente que busca priorizar os aspectos naturais negligenciados pelo ecoturismo. Geologia e geomorfologia, como cavernas, sítios paleontológicos, maciços rochosos, quedas da água, etc. Proporcionando uma experiência turística que vai além da contemplação, agregando informações sobre a origem e formação dos locais visitados. Tá? Então, aí está falando sobre essa questão do geoturismo aí, refletindo sobre esse potencial. Atualmente, no Brasil, a utilização de pequenas propriedades rurais para a prática descrita pelo texto é indicada como método que... Letra A. Você coloca que o geoturismo é uma prática de exploração de recursos, que nós falamos agora há pouco sobre a prática do ecoturismo. Qual o sentido do ecoturismo? É exploração ou preservação? Ah, preservação. Eu ouvi a palavra exploração e entendi errado. É preservação, então é a B. Associa conservação do bioma, preservação. Esse é o sentido de você de uma prática geoturística, uma prática ecoturista. Não é simplesmente você conhecer o natural, é você conhecer o natural para se encantar com ele e dessa forma você preservar ele. Então, tem um sentido lógico de preservação e um sentido lógico financeiro. Quem é o proprietário, ou se não é um proprietário de terras, como no caso aqui, desta questão que está falando de propriedade privada, mas mesmo sendo público que você necessita de um guia turístico, tem um ganho financeiro também para este guia. Então, também, lógico, todo o turismo também está associado ao ganho financeiro. Tá? Então, é a B. Agora, o seguinte, pessoal. Tem uma atividade que eu vou acrescentar até 2 pontos para quem me entregar ela na terceira nota de vocês. Eu vou fechar a média da terceira nota de vocês, que está associado à resenha e está associado às trilhas, tá? Essa terceira nota. E quem me entregar essa atividade, eu vou acrescentar até 2 pontos nessa terceira nota. Então, vamos supor que junto com a resenha e você fez todas as trilhas, a resenha, eu corrigi a resenha, você tirou 8, tá? Eu acrescento, se você me entregar essa atividade, eu acrescento mais 2 pontos e você fica com 10 na nota de terceira nota, tá? No caso dessa daqui, vocês vão fazer
do caderno de atividade de vocês, a apostila, da página 23 a 28. Faz na própria apostila, só fotografar e pode me mandar ou por e-mail ou pelo próprio WhatsApp. Você pode me enviar, só não esqueça de colocar nome completo e série, por favor. Nome e Pro, série. Oi. é o caderno de atividades ou é a apostila? Não, caderno de atividades. Ah, tá bom. Obrigada. Tá? Caderno de E aí atividades. pode enviar pelo e-mail ou pelo WhatsApp mesmo? Isso. E-mail ou Tá WhatsApp. bom. Tá, Tá? obrigada. Eu Mas, acrescento professor, 23 a 28. eu posso mandar print no grupo? Que aí acho que fica mais fácil. Eu acho que o grupo eu não gosto muito, porque no grupo eu me perco. É tantas mensagens que tem naquele grupo que às Não, vezes. o print só dessa atividade para nota, com as páginas. Não, tudo bem, mas me manda no privado. Não, sim, eu vou mandar no privado. Só que o print mesmo, aqui escrito atividade para nota, pode mandar no grupo? É só para não ficarem perguntando, sabe? Ah, tá, pode. Ah, entendi. Tá bom. Pode. Tá? É para quando, professor? Você tem ela para me entregar até o dia 2, que é o último dia da prova bimestral. As provas bimestrais começam na próxima semana, dia 26. Tá? E vocês têm até o dia 2 para me entregar ela. Tá bom, obrigado. Tá? Pode fazer na própria caderno de atividade de vocês, pode fazer ela mesmo, só fotografar ou me manda por e-mail, manda por lá. Só, por favor, novamente, não esqueça, nome completo e série. Tem pessoas que me mandam e acabo esquecendo de colocar o nome, é difícil adivinhar. Ainda, às vezes, dá trabalho, mas às vezes quando a pessoa manda do próprio e-mail, vamos lá, dá um trabalho de achar, mas você tenta achar. E quando a pessoa ainda manda por e-mail de terceiros, dos pais, aí fica difícil, aí fica realmente muito difícil. Pessoal, perguntas? Perguntas? Vamos ver quando passar tudo isso aí, vamos ver se faça uma visita em Paranapiacaba que vocês vão gostar, pessoal. Faça um domingo lá que vocês vão gostar, vale a pena. Dê preferência no domingo que estiver aberto para você ir de trem. Aí vai até a Estação da Luz e vai de trem para Paranapiacaba, melhor ainda. Vocês vão ver que vocês vão gostar. Contratar um guia lá, conhecer a cachoeira, é melhor ainda. Eu não sei porque eu sou apaixonado. São duas coisas que eu sou apaixonado: praia e cachoeira. Adoro, gosto muito, então vale a pena. Só vão de manhã, tá? Nunca vão em cachoeira às 17 horas, que vão ser picados por borrachudo. Cachoeira é melhor de manhã. Perguntas, pessoal? Nenhuma? Não, professor. Tá. Então, a semana que vem a gente faz uma revisãozinha rápida para a prova, na próxima semana, dos principais conteúdos que eu estou pedindo na prova. Então, a gente faz essa revisão na próxima semana. Lembrando que o conteúdo da prova, só para aqui rapidinho para vocês, é o capítulo 29 e 30, da página 29 em diante. Então, entra a parte da globalização financeira, daquela parte do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, essa parte do capital especulativo, do capital produtivo, e entra também dessa parte já do Brasil globalizado, essa questão do turismo brasileiro, essas duas últimas aulas. De qualquer forma, na próxima semana eu faço uma revisão aí sobre os principais pontos que eu estou pedindo na prova. Na próxima semana eu faço a revisão e corrijo as atividades aí da aula 30, do capítulo 30 do Brasil Globalizado. Faço as atividades também que a gente corrige na próxima aula, tá? E passo uma revisãozinha para a prova. Já estamos na reta final já, pessoal. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Beatriz, pelos comentários. Imagina, professor. E os demais também que se exporam um pouquinho. Tá? Às vezes eu sei que algumas pessoas ficam com vergonha, mas a aula fica mais produtiva. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Obrigada, professor. Obrigada, Obrigada a professor. você, professor. Boa semana. Tchau, igualmente. Tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Falou. Tchau.